Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo para o canal. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Aí você vai compartilhar, você vai comentar, ativar o sininho. Tudo isso que você fizer acaba ajudando aí o canal a ser indicado no YouTube e a gente continuar crescendo aqui junto com o seu apoio, com a sua força. Vamos trocar uma ideia, vamos falar de Vasco. Eu vou trazer aqui para vocês uma entrevista dada pelo Rony, tá? Assim chegou em Minas Gerais, já foi lá, já é jogador do Atlético Mineiro, tá? E até ele fala que primeiro, né? Tô no Atlético, é um time que tem torcida grande também, aquela parada de sempre, né? Quando o jogador chega. Eu acho que o Rony vai comer um dobrado para ser titular no Atlético Mineiro, porque o tal do Coelho chegou lá, tá jogando muito. Tem o Bernardo, que é o cara que tem história com a torcida. Agora eles ganham opções, né? Eles ganham opções. Claro, é óbvio que eu queria o Rony, o Hulk, né? Estão falando aí do menino maluquinho, Daverson, né? Que o Vitória tá querendo contratar ele, que ele vai perder espaço no Atlético, que a tendência é ele sair. E aí que o Vasco, de repente, pode atravessar a Vitória. Começou essa história de novo aí, envolvendo o Daverson. Mas é claro que eu queria, né, mesmo que eu tivesse vários atacantes, contratar mais. Quanto mais bons jogadores do elenco, melhora as possibilidades de você brigar por coisas grandes e não virar essa rotina medíocre do torcedor do Vasco de ficar brigando para não cair para a segunda divisão e vendo os outros conquistarem título e a gente ficar, né, só de figurinha carimbada na temporada. É o que virou o Vasco da Gama. Ainda estou discutindo agora o Marinax de novo. Ver o Elton Campos dizendo que recebeu informação de gente ligada ao grego, que ele não queria mais, não quer mais se envolver com a compra do Vasco, porque por causa do problema do imbróglio com a 777 na justiça. E agora vê o Fábio Azevedo dizer que é conversa fiada, que o Marinax quer conversar com o Vasco, que é 777, reunir todo mundo na mesa para decidir o futuro, se compra, se não compra, enfim. Esse papo de vai vender, não vai vender, enquanto não desenrolar essa situação da justiça aí, a gente tem que ficar nas mãos aí do Pedrinho, né? Esperando as contratações, né? E seguir da maneira que a gente vem seguindo. É desanimador, né, cara? É triste. Sabe o que é você ir para uma semana de clássico contra o Flamengo, sabendo que a tendência é você tomar porrada, passar vergonha, ser zoado na internet? Vou eu de novo lá para casa da minha família, aí junta lá os flamenguistas, os vascaínos, aquela resenha, e a gente só se ferra, né? É impressionante o desânimo que dá quando a gente fala que tem um jogo contra o Flamengo. Não dá mais nem antigamente era uma empolgação, né? Porque é o clássico. Eu vi aí uma entrevista de um canal flamenguista, os caras perguntando para torcedor do Flamengo ao redor do estádio, não sei se foi o jogo contra o Botafogo, qual é o maior rival do Flamengo. Muitos ainda falando é o Vasco, a gente ferrado, e os caras ainda têm um ódio, uma raiva, ainda tratam a gente com rivalidade, né? Mesmo com o Botafogo ganhando Libertadores, o Fluminense, enfim, vai ter aquele que vai falar, o Vasco não é mais rival do Flamengo, não. E aí a gente entra nesse contexto de acabar com o Vasco. Essa é a realidade. Acabaram com o Vasco, que não consegue ser rival de ninguém. Só que ainda rola, né? Eu não sei se é porque eles passaram anos atrás, mas ainda rola um respeito nesse sentido de ainda dizer que eles torcem contra o Vasco. A gente pode estar na segunda divisão, que eles vão assistir todos os jogos para torcer pra gente ir pra terceira divisão. Eles sempre vão torcer contra o Vasco. Isso aí é fato, tá? É fato. Enfim, vou deixar o Dudu, que eu já falei demais, e o Dudu vai falar aí que toda essa história envolvendo ele no Vasco da Gama foi muita conversa e mimimi. Vascaíno não tem paz, né, cara? Mimimi foi o que ele falou. E olha, antes que venham aqui os terroristas, né, os fiscais de canais, eu não, em momento algum, fiz vídeo falando que o Dudu tinha fechado com o Vasco, tá? Muito pelo contrário. O vídeo que eu gravei foi justamente para trazer uma informação da ESPN que o Palmeiras não ia liberar o Dudu para o Vasco, que ia liberar o Dudu só para o Atlético Mineiro, que se não rolasse a negociação ele ia ficar no Palmeiras. Foi essa informação que eu dei aqui. Então vamos ver o Dudu dizendo que tudo foi conversa e muito mimimi. Maravilhosa.
Então espero, né, retribuir dentro de campo com toda a garra, com toda a determinação. E sobre o negócio do Vasco, eu acredito que tem gente que por trás pode dizer melhor. E eu acredito que o que aconteceu foi muita conversa, muito mimimi, mas agora o meu foco total é aqui no Atlético. Vamos lá, vamos falar de arbitragem, né? Os juízes que vão apitar o clássico, né, entre Vasco e Flamengo no sábado e o jogo na terça-feira no Espírito Santo, que é a Copa do Brasil contra o União Rondonópolis, já foram decididos, tá? São os árbitros que vão apitar os dois jogos, né? O árbitro que vai apitar o jogo, o clássico, né, o jogo de sábado, é o Wagner do Nascimento Magalhães, aquele que todo mundo sabe que ele é flamenguista, né? Aquele lá que o Capasso toma uma cotovelada que abre uma precheca na cabeça dele e ele sequer deu cartão ou falta, não deu nem falta no lance, né? Então é aquele cara que eu falei que esse é que vai apitar o jogo entre Vasco e Flamengo. E o jogo de terça-feira é um árbitro que tem sendo elogiado da Federação Pernambucana, é o pernambucano Rodrigo Pereira, ele é que vai apitar a Copa do Brasil, Vasco, não, é União Rondonópolis e Vasco, que o mando é deles, tá? Apesar do jogo ser no Espírito Santo, em Cariacica, o mando é dos caras. Então tá definido, eu não quero que ajude nem que atrapalhe, eu sempre falo isso, não quero ser beneficiado, como muitos aí são, né? Muitos não, uma galerinha aí de um time é beneficiada e não fica nem com vergonha, né? Porque a única polêmica que tem no ano com relação à arbitragem, olha, Campeonato Paulista rolando, Campeonato Gaúcho rolando, Campeonato Carioca. Do Gaúcho teve aquela do clássico lá, né? Que a bola bate no cotovelo e eles dão pênalti pro Grêmio. A única grande polêmica do futebol brasileiro, adivinha, foi beneficiando quem? Foi beneficiando quem? Eu te dou um prêmio se você acertar quem é que foi beneficiado com a arbitragem. Ainda esse ano, ou já esse ano no futebol brasileiro, uma cotovelada dada por um jogador que nem era para estar no clássico de sábado, porque ele ia cumprir suspensão automática, o De La Cruz, tá? A cotovelada que ele deu no jogador do Botafogo repercutiu pra caramba. E eu acho engraçado, né? Erros de arbitragem acontecem. Erro de interpretação no Brasil é normal acontecer também, né? Porque eles usam a tal da interpretação para beneficiar time A, B ou C e ferrar os outros. Agora eu acho interessante, sempre quem está do lado beneficiado, ou a maioria das vezes, a gente sabe quem é. Você já viu o Flamengo ser prejudicado em decisão de campeonato? É complicado. Eu já vi o Flamengo estar brigando lá embaixo de uma sequência ruim, que ele estava na zona de rebaixamento, que ia ficar longe da briga pelo título, e depois da Copa do Mundo, quando voltou da Copa do Mundo, o Flamengo estava na zona de, acho que era o lanterna, em 4 ou 5 jogos foram 6 pênaltis para o Flamengo. 6 pênaltis. Ou foi 4 ou 3 jogos, 6 pênaltis para o Flamengo. É uma coisa assim, na cara dura. Na cara dura. Palmeiras também é outro time bastante ajudado, tá? Falando em arbitragem, né? O chefe de arbitragem da CBF, seu Wilson Seneme, esse aí também é outro que já pilantrou contra o Vasco muitas vezes, né? Ele foi demitido da CBF, tá fora do cargo, ficou 3 anos no cargo de chefe de arbitragem na CBF. A CBF informou que a nova comissão de arbitragem contará com um comitê consultivo permanente formado por especialistas internacionais. Olha aí, vamos ver o que vão fazer, né? Vai ter um comitê consultivo permanente, e parece que um dos árbitros que vai compor esse quadro aí, essa comissão de arbitragem da CBF, é um cara bem conhecido que é o Flávio de Oliveira, lá, irmão do PC de Oliveira, aquela família que ama o Vasco da Gama, né? Então esse aí vai estar junto com a comissão de arbitragem aí, é o que soprou aí o GE, tá? Então tá aí a CBF que demitiu o seu Wilson Seneme, foi tarde, mas foi muito tarde, tá? Nessa quinta-feira o Coutinho treinou e ele está apto para ir para o jogo contra o Urubu no sábado. Aí fica aquela dúvida, vai escalar o time ali dos primeiros jogos do Campeonato Carioca, né, que era o Léo Jardim, PH, o João Vitor com o Lucas Oliveira, o Piton, aí Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e o Verrete, ou vai escalar o time que escalou no clássico contra o Fluminense, jogando com o Hugo Moura no meio de campo e
o Coutinho mais adiantado, perto do Verratti, né? Vai fazer isso? Ou o Zuccarello vai ganhar uma chance no time titular? Fica a dúvida aí para qual time titular o Carille vai, né, trabalhar para esse jogo contra o Flamengo. É isso, vou meter o pé, curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.